Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você permanece conosco, meu caro ouvinte, estudando a obra Em Torno do Mestre, onde o autor Pedro de Camargo e o livro da editora da Federação Espírita Brasileira permanece colaborando conosco no entendimento dos horizontes da origem do Evangelho de Jesus. Hoje vamos estudar o capítulo intitulado Pátria. Você, meu caro ouvinte, se considera encorajado, situado, fortalecido no propósito do bem, na pátria do Cruzeiro, na pátria do Evangelho? Esse projeto que depende de todos nós, da nossa reformulação pessoal, na facilidade que temos em encontrar a possibilidade de nos expressarmos livremente, escolher o nosso credo religioso, o nosso ideal. Então o Brasil apresenta as suas portas abertas para esse crescimento, para essa condição. E a doutrina espírita vem nos dar as condições desse entendimento para melhor nos apropriarmos ao ensejo. E o autor inicia dizendo que pátria não pode ser uma expressão geográfica como a compreendem os homens. Não é tampouco o falar o mesmo idioma, nem viver sob os mesmos hábitos, costumes e tradições. Há homens que falam a mesma língua e jamais se chegam a entender. Outros há que, tendo hábitos e costumes perfeitamente idênticos, vivem a se devorarem mutuamente. Tais indivíduos não têm pátria, apesar de nascidos na mesma região, sob o mesmo governo, debaixo das mesmas leis e ordenanças. Mas o que os espíritos têm a nos dizer sobre esse conceito de apropriação da pátria? E também como considerar o orbe em que nos encontramos na sua consideração de morada? Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. O Livro dos Espíritos, em sua questão 317, Allan Kardec faz a pergunta: após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? E os instrutores da humanidade responderam: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria, para eles, está onde se ache o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. Então veja, meu caro ouvinte, a concordância do que Pedro de Camargo afirmou, referindo-se ao conjunto harmonioso de comunhão de um ideal, de princípios, para se configurar uma pátria, e que ela não se configura através da geografia. E Allan Kardec vem nos dar a sua contribuição. As condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se achem. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são, aos olhos deles, as coisas a que os homens mais importância ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermédia
são os que mais frequentemente baixam a este planeta, se bem considere as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa segundo seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia do que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, muitos há sérios que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Então, meu caro ouvinte, pelos interesses formamos as famílias espirituais. Com relação às moradas na casa do Pai, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, nós temos as diferentes categorias de mundos habitados. No item 3, Kardec escreve: do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. E o item 4. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como segue: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então, meu caro ouvinte, criando a própria miséria, nós nos afastamos dessa condição ideal da formação de uma pátria, de comunhão de ideais e valores do bem. Busquemos o Evangelho para essa construção. Pedro de Camargo continua dizendo: pátria é um ambiente de paz, de fraterna solidariedade, de recíproca dedicação e de mútuo afeto, que só existe entre aqueles cujos sentimentos, afinados no mesmo diapasão e cuja moral, equilibrada no mesmo nível, aspiram a um ideal elevado, de onde resulta a felicidade coletiva. Eis a proposta da doutrina espírita, meu caro ouvinte: a transformação moral, a construção de valores e desenvolvimento dos tesouros também da alma, as virtudes, na melhoria de si mesmo e, consequentemente, da sociedade. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos. O Livro dos Espíritos, Caracteres da Lei Natural,
Pergunta 614. Que se deve entender por lei natural? A lei natural, responderam os instrutores da humanidade, é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Eis aí, meu caro ouvinte, a proposta da formação de uma coletividade, ou seja, uma sociedade equilibrada, harmoniosa, a partir do conhecimento da lei natural, que são as leis de Deus, escritas em nossas consciências, tornando-nos pessoas aptas a qualificar o livre-arbítrio, sendo transformadoras da própria condição moral e, portanto, qualificando-a. E também da lei do progresso, na questão 777, quando Allan Kardec perguntou: tendo o homem no estado de natureza menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando num estado de maior adiantamento. Diante disso, o que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como da mais perfeita felicidade na Terra? Que queres? Responder os espíritos. É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são felizes do que os homens feitos. Portanto, meu caro ouvinte, pátria é a atmosfera de amor, de verdade e de justiça formada pela união de corações ávidos das mesmas esperanças, sequiosos de idênticas aspirações. Sem esse isocronismo de ação, ou seja, meu caro ouvinte, equivalência nas ações, igualdade de conceitos, sem essa simultaneidade de sentimentos, sem essa elevação de vistas, haverá rebanho de homens, mas não de pátria. Ou seja, meu caro ouvinte, somente pela construção dos valores éticos, morais, do bem, tornando-nos realmente pessoas de bem, é que vamos estabelecer esse concurso na formação de uma pátria equivalente, no propósito do amor do Evangelho de Jesus. Vamos continuar analisando e estudando o capítulo A Pátria já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando o capítulo Pátria, do livro Em Torno do Mestre. O autor você já sabe, é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos conceituando valores de comunhão, de ideal, que estabelece a formação de uma pátria que equivale a uma família espiritual e que esta pátria não vai se resumir a uma condição geográfica. E enquanto estamos em formação de uma pátria legítima no projeto Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ainda temos muito a conviver, a tolerar, a aceitar as diferenças, a oferecer o melhor de nós na construção de uma condição moral mais qualificada para que então a sociedade, por consequência, assim também se apresente na habitação dos espíritos com maior qualidade moral e então qualificando a morada terrestre, saindo dessa condição em que se encontra na categoria de provas e expiações
para regeneração. E Pedro de Camargo continua dizendo: onde os indivíduos se hostilizam e se devoram, num fervilhar constante de paixões rasteiras que se entrechocam, não podem haver pátria, porque não há aspirações comuns. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, a felicidade não é deste mundo, o item 20. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, de onde facilmente se chega à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia a cuja conquista gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrena são peculiares às provas e à expiação, forçoso é se admita que, algures, moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão por que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente, dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação do Espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração.
corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene, todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar, para gerações por vindouras, um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. Assinou François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo que o egoísmo é dissolvente. Só o altruísmo, gerando ideais nobres e elevados, é capaz de congraçar e unir. Essa identificação é a pátria. Os que vivem sob tal clima, que garante a saúde da alma, desejam ardentemente que todos partilhem dele, resultando daí que o verdadeiro sentimento de pátria é aquele que se expande e se generaliza pela humanidade toda, transpondo fronteiras, irmanando os povos. Quando Jesus se transfigurou no Monte Tabor e ali dialogou amistosamente com Moisés e Elias, Pedro, que assistira ao prodígio, sentiu-se possuído de tal bem-estar que, sem atentar no que dizia, fez ao mestre a seguinte proposta: Senhor, acho bom ficarmos aqui. Façamos 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés, outro para Elias. É que no topo daquele monte se estabelecera uma pátria. O apóstolo respirara ali uma atmosfera de paz e de luz, como jamais encontrara em qualquer outra parte do mundo. Pátria é um ambiente que atrai, que prende, que fascina, tornando o homem capaz de todos os heroísmos e de todos os sacrifícios. Jesus, lamentando o estado de dissolução que lavrava entre os judeus, disse ao aproximar-se de sua grande capital: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta debaixo de suas asas os pintainhos, mas tu não quiseste. Rejeitando a doutrina de amor anunciada e exemplificada pelo Cristo de Deus, os judeus ficaram sem pátria, e como eles, todos os homens que desconhecem a moral cristã e dela vivem divorciados. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Eis a construção do labor, do esforço, da determinação que cada um de nós pode realizar, meu caro ouvinte, na construção de um mundo melhor, na pátria espiritual do próprio Mestre Jesus, que vai preparar a morada para nos receber, ou seja, em função das possibilidades naturais de que todos somos facilitadores de si mesmos nas escolhas cada vez melhor na proposta do bem. Então nenhum de nós precisa ir a lugar nenhum do universo para construir a pátria do espírito, a construção natural das propriedades e desenvolvimento das virtudes, os tesouros dos céus que se encontram dentro de cada um de nós. Foi por isso que Jesus disse que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E essa comunhão de valores, formando as famílias espirituais,
vai se estabelecer cada vez mais ampla, em horizontes cada vez mais ampliados nas possibilidades da construção da pátria verdadeira de espírito, desse valor de comunhão maior que se estabelece nas moradas felizes. Então que possamos pertencer à pátria do Evangelho, meu caro ouvinte, pelo esforço diário da nossa conduta de amor, direcionado pelo Evangelho de Jesus em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.